Olá pessoal, estou trazendo hoje uma aula atualizada para vocês de fios realistas que está super em alta e é claro que eu tinha que trazer aqui para vocês. Hoje nós vamos treinar, nós vamos começar o caimento do fio. Como que vai funcionar isso? Nós vamos treinar o caimento, nós vamos treinar a ramificação. Todos os meus cursos de micropigmentação agora gratuito aqui no YouTube. Isso mesmo, e com certificado. Tudo que eu lancei em todos esses anos de carreira agora estará disponível gratuitamente para você aqui no YouTube. E essa é apenas uma das aulas. Então já aproveita e compartilha com aquelas suas amigas que estão precisando se especializar ou precisando também de uma oportunidade. E tudo isso só está sendo possível por conta do Go Lips PMU Congress e do Go Grip. Não deixe de compartilhar e boas aulas para você. Início de sobrancelhas e depois nós vamos para as sobrancelhas completas, tá? Então vem comigo aqui de pertinho que eu vou ensinar o passo a passo para vocês. Bom, pessoal, vamos lá. Então, esta folha de treino aqui, vocês encontram nesta aula, logo aqui abaixo do vídeo, é só baixar, tá? Como que nós vamos fazer? Como a gente já tinha ensinado antes, vocês, tá? Ó, o mesmo curvamento de fios a gente precisa fazer, tá? Um fio mais longo, não muito curtinho, pra gente fazer aí o esqueleto das sobrancelhas. Então, vamos lá. Sai daqui e faz isso aqui. Vamos fazer só a ramificação? Depois a gente vai treinar o início da sobrancelha, mas agora nós vamos fazer só o meio mesmo das sobrancelhas. Vocês podem fazer esta angulação e vocês podem fazer um leve S, ó. Tá vendo? Ele sai um pouquinho mais curvadinho daqui e faz uma barriguinha. Os dois jeitos tá certo, vocês podem treinar dos dois jeitos, tá? Uma dica bem legal é que esse tipo de caimento de fios, a gente consegue fazer também no tebori. Para quem trabalha com tebori, pode fazer dessa forma também, tá? Vamos lá. Ó, eu vou fazer 4 aqui, gente, e aí vocês já vão entender o que eu tô querendo dizer, ó. Então, aqui, para esse lado das sobrancelhas, como se fosse a sobrancelha esquerda, tá? E depois, do outro lado, é lógico que a gente vai precisar treinar. Evolução rápida e reconhecimento na micropigmentação. Você precisa ver isso aqui. Porque tudo é pra vocês. Um evento pra todos! Andréia Casagrande, criei Go Lips PMU Congress. Tenho certeza que vocês vão voltar para casa de vocês transformados. Vem comigo para o Go Lips PMU Congress. Na sobrancelha direita, por quê? Se a gente ficar só treinando sobrancelha esquerda, a hora que a gente vai fazer a sobrancelha direita, a gente tem uma dificuldade muito maior, tá? Então, aqui estão os fios longos da sobrancelha. E qual é a ramificação que nós vamos aprender? Depois nós vamos fazer menorzinha aqui embaixo, tá? Isso é só uma demonstração para vocês. Vamos lá. No curso aqui, vocês já aprenderam aquela ramificação que saía entre os dois, batia na metade desse, certo? Era desse jeito que a gente fazia. E depois a gente fazia saindo desse e até aqui em cima. Agora nós vamos mudar completamente. Nós vamos mudar o lado da ramificação. Então, antes não saía daqui e ia para cá. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Eu não encosto aqui embaixo, eu saio mais acima entre os dois fios, certo? E aí, eu faço isso aqui, na mesma direção do fio. Eu vou sair e vou encostar nesse, tá? São 3 fiozinhos. Então, vamos lá. Ó, pode fazer isso aqui e faz isso aqui, tá vendo? Então, aqui também, ó, um outro e venho fazendo isso aqui, ó. E o outro, esse daqui. Pode acontecer de ficar esse buraco aqui entre este fio e esse? Pode. Então, o que que você vai fazer? Você pode fazer um fiozinho a mais aqui, ó, no meio, certo? E aí, você vem com uma leve ramificação igual aqui, é como se fosse um Y invertido, ó. Então, toda vez que a gente for fazer essa ramificação, nós vamos fazer isso aqui, ó. Então, a gente acompanha o fio, ó. Tá vendo? Encosta, não pode atravessar aqui, tá? A gente precisa encostar. E o outro, eu posso fazer curtinho, como que eu fiz, ou eu posso sair até um pouquinho mais de baixo, ó.
Sempre lembrando dessa curvatura. E aí eu venho e... Esse intermediário aqui que a gente está fazendo é só para os espaços que a gente precisa preencher. Então, se eu tenho um espaço muito longo, eu vou e preencho desta maneira. Um erro, tá? Então, esse aqui são os certos. Eu vou fazer aqui como seria um errado para vocês, do lado aqui, tá? Ó, primeiro, fio muito reto, certo? Aqui estaria muito reto, então esse fio está errado. E essa ramificação muito aberta, ó. Ó, não é assim, tá, gente? Tem que acompanhar a curvatura do fio. Então, ela vem aqui e entra, ó, acaba nele, ó. Aqui e entra, aqui e entra, correto? A outra maneira errada de se fazer, peraí, só para vocês entenderem, ó, muito reto, tá? E tem gente que faz assim, ó, não encosta, tá? Fica vários lugares que não encostaram e muito reto, certo? Então, não é uma perninha de mesa, não, tá? É como se fosse um Y invertido, tá vendo? Você vem aqui, ó. Se você virar ele, dá um Y. E aí a gente faz vários desse. Andréia, e esse espaço aqui, se ficar muito, o que que eu faço? Não tem problema você fazer um também, ó. Para completar esse espacinho que tá faltando. Claro que a gente não vai fazer muito distante aqui, a gente precisa fazer um pouco mais perto pra gente ter um desenho mais bonito, certo? Então, bom, nós fizemos desse lado. Agora, gente, nós vamos fazer o outro lado. Eu também tenho mais dificuldades nesse lado aqui. Então, o que que acontece? Muitas pessoas, muitas alunas que eu vejo, que eu atendo, que tem a dificuldade, o que que é? É o lado. Então, por que que acontece isso? Porque às vezes fica treinando somente do lado que ela gosta, né? É muito mais fácil para mim treinar do lado que eu gosto, algo que eu gosto. Mas nós não temos que fazer duas sobrancelhas iguais, então nós temos que treinar os dois lados da sobrancelha. Por quê? Senão, automaticamente, vai ficando muito mais fácil ainda aquele lado que eu gosto. Cada dia fica mais fácil, melhor de fazer. E quando eu vou para minha modelo, fica mais difícil aquele lado que eu já não tenho muito habilidade. Então, se você não gosta desse lado, é esse lado que você vai treinar mais ainda do que o lado que você gosta. Vocês vão ver na modelo que quando eu vou fazer o lado direito, eu fico pro lado direito. Quando eu vou fazer pro lado esquerdo, eu fico pro lado esquerdo. Por que isso, Andréia? Porque não dá para eu fazer o lado direito, eu estando da esquerda, porque daí eu olho de frente. Lembra que eu falei do peso de mão? Se eu faço o lado esquerdo, mas continuo do lado direito, a minha mão fica sem apoio. Então, eu acabo não fazendo um fio muito bonito. Outra coisa, quando, por exemplo, digamos que eu tenho dificuldade do lado esquerdo, tá? Quando eu faço direito, eu tô do lado direito. Quando eu vou pro lado esquerdo para fazer o lado esquerdo, eu começo a ter maior habilidade com isso. Por quê? Porque facilita, eu estou do mesmo lado, então a sobrancelha deixa de ser direita e esquerda. Eu tenho uma sobrancelha para fazer. Trazendo sempre para o meu peito, eu vou ter uma facilidade para fazer isso. Não tenham preguiça. Às vezes, meu ring light atrapalha quando eu vou para lá, meu carrinho. Não, gente, muda tudo e vai, para você não correr o risco de fazer coisa errada, tá? Então, agora vamos treinar o lado que eu também tenho mais dificuldade e quem tiver, vem comigo, não deixa de treinar. Bom, gente, já me ajeitei aqui na mesa. Até no treino, você precisa se ajeitar da melhor forma para você. Então, por isso que eu falo, mude de lado. Eu também mudei para fazer o treino, tá? Então, vamos lá. Facilita muito quando faz isso, porque se eu continuasse onde eu tava, eu ia ter uma dificuldade muito maior. Então, vamos lá? Agora, para este lado, vamos lá. Ó. Aqui. Ó. Lembra que eu estou fazendo numa folha tamanho grande, tá, gente? Quando a gente vem para essa menorzinha, acaba ficando mais proporcional, igual a sobrancelha. Eu estou fazendo na grande para vocês terem uma base. Inclusive, essa folha ela vai ficar disponível assim, da maneira que eu tô fazendo, com os riscos que eu tô fazendo, para vocês verem o que é certo e o que é errado. Então, vamos lá.
Vamos fazer a ramificação aqui, ó. A gente vai fazer desta maneira, ó. Aqui. Aqui, ó. Termina sempre no fiozinho, tá? E aqui, ó. Tomem cuidado, gente, para não engrossar muito o final, tá? O final, ele tem que ser um fio, lembra sempre, o fio ele começa fininho e ele termina fininho, ó. Então, ele vem aqui e ele termina assim, ó. Ele não pode terminar igual eu comecei desse daqui, ó, por exemplo, grosso, tá? Então, tem que sempre ser mais fininho, por isso que na hora do dermógrafo eu vou mostrar para vocês quando eu for para modelo, tá? Vamos lá. Então, aqui, treinem muito isso, gente, ó. Ai, André, eu precisei fazer um no meio porque eu acabei fazendo um fio muito longe, né? Então, vem aqui, ó, acompanha esse caimento e acompanha a ramificação. Sempre, gente, ó, acompanha o caimento e acompanha a ramificação, certo? E desta forma, vocês vão ter uma sobrancelha hiper realista. É algo que tá super em alta hoje, o pessoal tá usando muito e o legal é que para quem trabalha com tebori e dermógrafo dá para usar a mesma ramificação. Bom, pessoal, vocês viram que esse foi o nosso treino, coloquei numa proporção maior para poder explicar legal para vocês, mas é um treino de ramificação, como fazer esta ramificação da atualização. Agora na parte de baixo nós temos uns retângulos mais finos, que é mais proporcional à espessura de uma sobrancelha. Então, é legal que vocês treinem muito e treinem vários lados, né? Vários ângulos de ramificação para quando vocês estiverem na modelo isso não for algo que... às vezes você vai fazer a modelo e você fala, meu Deus, eu não tô conseguindo fazer, o ângulo tá ruim. Se você treinar, você vai conseguir. Então, vem aqui comigo que eu vou mostrar um pouquinho para vocês como fazer no retângulo mais fino. Então, vamos lá. Essa aqui é a proporção mais ou menos de umas sobrancelhas, tá? Então, nós vamos fazer desse lado primeiro, ó, como a gente já estava treinando antes, ó. Então, eu saio daqui e venho aqui, saio daqui e venho aqui. Vocês podem até deixar um pouco mais perto do que eu deixei esse aqui. Lembrando que o início da sobrancelha nós vamos fazer depois, tá? A gente tá treinando só a ramificação do meio das sobrancelhas, ó. Bom, feito isso daqui... Agora eu venho na ramificação, ó, a ramificação mais curta, ó. Por quê? Porque é a proporção da sobrancelha. Fica até mais harmônico, mais bonito, né? Quando a gente vem pra proporção de sobrancelha, ó. Ah, ficou esse buraquinho aqui, lembra que eu falei, ó? Vem um aqui e um Y aqui. Tranquilo, gente. Agora, vamos fazer pro outro lado? O outro lado... Como eu estou de frente, é um pouco mais complicado, tá? Mas vocês podem virar a folha. Eu não tô virando para ficar bom para vocês poderem ver, tá? Mas vocês podem virar a folha de acordo com o que é legal para vocês. Ó. Aí eu venho aqui na ramificação, ó. E vou encostando, certo? Ó, como eu estou de frente, ó, olha a diferença, gente. Quando eu estou no ângulo correto e quando eu estou de frente para um lugar que eu já tenho dificuldade. Então, por isso a importância de vocês virarem a folha, tá? Ó. Certo? Então, vocês vão treinando vários ângulos, vários lados, né, de caimento de fios. Vira a folha. No caso, se vocês forem treinar naquelas cabeças de treino, vira a cabeça. Quando é na cliente, vira a cabeça da cliente de um ângulo que fique bom para você. Lembrando que quando você traz para o teu peito o fio, fica muito mais fácil. Vocês vão ver na modelo, tá? Então, vai fazendo dessa forma. Agora, nós vamos treinar o início da sobrancelha. Então, gente, para a gente conseguir fazer o início das sobrancelhas, a gente também tem que treinar. A parte que mais pega na cliente, quando a gente olha a cliente de frente, é o início da sobrancelha. E não se você faz, por exemplo, um início reto e a outra sobrancelha mais curvada, isso vai chamar muito atenção. Então, se você faz um início reto
e o outro mais curvado, isso vai chamar muita atenção, porque é o início da sobrancelha, onde nós... Você é micropigmentador e atua na área, já imaginou estar em um ambiente presencial com os maiores nomes da micropigmentação se especializando? Isso mesmo, aprendendo técnica passo a passo, que são replicáveis pós-evento. Não apenas palestras e tudo mais, não. São conteúdos de curso no palco, para você realmente ter o seu faturamento transformado logo após o evento. Até agora, todas as palestras incríveis. É o passo a passo das principais técnicas e mais atualizadas do mercado, onde você vai poder acompanhar e replicar pós-evento. Com isso, você vai faturar muito mais com os procedimentos, com as clientes que você já tem, vai aprender a vender mais para elas, a se posicionar melhor e vai trazer o que há de mais atual do mercado. Além de mais de 50 artistas apresentando suas técnicas variadas da área da micropigmentação. Este é o Go Lips, onde cada momento no palco é um passo para o futuro mais brilhante e belo na arte da micropigmentação. Venha comigo para o Go Lips P1000 Congress. Nós olhamos. Por isso é muito importante que você treine bastante para fazer os dois iguais, tá? E como que você vai fazer isso? Nós também temos dificuldades no início da sobrancelha, isso é fato, tá? É muito mais fácil às vezes eu fazer um início desse lado, que eu já tenho mais habilidade, e mais dificultoso para fazer o outro lado. Então treine, mas treine bastante até as duas sobrancelhas ficarem iguais, tá? Então eu vou começar aqui para vocês os inícios de sobrancelhas que eu costumo fazer. Vocês podem inventar início de sobrancelhas, mas eu costumo fazer mais esses nesta ramificação de hoje. Então, vamos lá. Eu gosto de fazer um que é um fiozinho menorzinho aqui, ó. Um menorzinho aqui, meio que como se tivesse jogando pra fora, tá vendo? Um outro no mesmo ângulo, ó. Certo? E o outro mais curvado para dentro, ó. Então, nós fazemos dessa forma, ó. Jogamos esse primeiro um pouquinho para fora, o outro começando a querer curvar e o outro mais curvadinho, certo? Esse é o primeiro início que eu vou mostrar para vocês. Então, vocês podem treinar várias vezes, ó. E depois aqui. E vocês vão treinando em toda a folha, gente, até ficar craque. Tá? E tem um outro início que eu gosto de fazer também, que são só 2 fiozinhos daí. Então, esse eu saio daqui do início da minha marcação da sobrancelha, certo? Curtinho. E saio pertinho dele um outro mais curvadinho, ó. Tem esse início que a gente pode trabalhar também. E tem outro início, que daí esse é um pouquinho mais pra fora aqui, ó. E daí daqui eu saio outro, ó. Por quê? Do lado desse aqui, eu venho um outro sem encostar aqui embaixo, ó, na base, sem encostar. Eu venho aqui, ó, bem juntinho. Aí fica como se fosse 3 fios, tá? Então, eu venho aqui, depois eu venho um menorzinho aqui. Agora, desse lado aqui, você vai fazer como no treino deste outro lado, tá? Todos os caimentos de fios. Então, por exemplo, início das sobrancelhas, tá? Ó. E vem treinando, gente. Outro início que a gente ensinou, que foi esse aqui, né? Ó. Maior. O outro também, que era saindo, certo? Um maiorzinho aqui e um outro que sai pra cá. Tudo isso, gente, vocês vão fazendo até vocês ficarem boas. Claro que quando você vira a folha fica melhor. Para mim também é melhor quando eu viro a folha, mas eu não quis fazer, gente, porque fica mais fácil de vocês visualizarem deste ângulo. Vejam só como é importante o treino, gente. Por isso, eu vou falar uma coisa para vocês. Imprimam várias dessas folhas, treinem bastante. Uma dica que eu já dei aqui para vocês, mas eu vou falar novamente. Não apaguem os primeiros treinos, deixem lá para vocês terem certeza da evolução de vocês. Às vezes os primeiros treinos não vão ficar lá aquelas coisas, vão ficar feio, vão ficar torto, os inícios de sobrancelhas vão ficar totalmente diferentes e tá tudo bem. É só vocês deixarem ali para vocês terem certeza que vocês evoluíram.
No meu caso, gente, quando eu trabalho com a folha nos treinos, eu gosto de ficar virando. Façam isso também, o melhor ângulo para vocês, traz para o peito, tá? Aqui na aula é diferente porque eu tô passando isso para vocês, mas no meu dia a dia, quando eu treino virando a folha, gente. A folha vira de ponta cabeça, pro lado, pro outro, façam isso também, que é legal, tá? Agora nós vamos fazer uma sobrancelha completa com a ramificação que a gente já ensinou, com o início de sobrancelha que já ensinou, e vou colocar também aqui uma linha guia para vocês se basearem, eu vou explicar o porquê, certo? Então aqui está a sobrancelha, vocês vão perceber que a gente já mudou o formato de sobrancelha do que vocês têm aí, né? A abertura aqui eu deixei para vocês verem melhor o início da sobrancelha, e mudou também a proporção. Depois vocês podem imprimir vários para treinar, inclusive aquela ramificação que vocês já conheciam antes, tá? Vamos lá. Para ficar mais fácil de ramificar, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Precisa ter a linha guia? Não, não precisa. Mas para vocês visualizarem mais fácil, eu vou fazer aqui para vocês. Não vamos fazer uma linha guia que vem para o meio aqui da cauda, certo? Nós vamos fazer uma linha guia que ela acaba aqui mais ou menos. Por quê? Porque os nossos fios, eles vão ser todos para cima e não para baixo, como vocês estavam acostumadas, tá? Então, eu venho com uma linha guia aqui, ó, e termino aqui, tá? Então, é aqui que vai finalizar. Ó, não é uma linha reta, é uma linha que começa aqui e ela vai fechando, tá? Como se fosse também, ó, um Y deitadinho aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar nunca pelo início da sobrancelha, tá? Porque é algo que eu já expliquei pra vocês, que eu não gosto, porque se marcar, se tiver acontecido alguma coisa com a tua agulha, você acaba marcando demais o início. Então, eu vou começar levando os meus fios maiores para a minha linha, tá? Então, vamos lá. Ó, eu venho aqui e encosto na linha. Eu venho aqui, encosto na linha e vou até o final da sobrancelha assim, gente, ó. Ó, encostou. Hoje se usa muito os fios passando um pouquinho, tá? Se vocês quiserem fazer, não tem problema. Não precisa ser tão alinhadinho como era antigamente, né? Tinha que ser perfeitinho dentro da linha. Agora até se usa muito esses fios um pouquinho mais desalinhados. Não é um fiozão para fora da sobrancelha, tá? Mas levemente uma pontinha, mesmo porque essa pontinha depois ela cicatriza. Bom, agora, gente, eu vou fazer aqui um fio maior, tá? Que vai vir até aqui em cima. Porque aqui vai entrar aqueles que descem pra cauda, tá? Ó, mais perto e aqui. Mais perto e aqui. Subiu? Agora eu vou fazer o início da sobrancelha aqui. Eu vou usar aquele primeiro que eu mostrei pra vocês, que é um fio meio que pra fora, certo? Um outro saindo aqui também e o outro mais arredondadinho. Perto desse início da sobrancelha, eu sempre faço um menor, ó. Tá? Pra ficar mais natural. Agora, nós vamos fazer os que descem aqui, ó. Então, eu vou só apagar aqui, porque ficou muito longo, para não atrapalhar, ó. Certo? Então, daqui é como se ele pulasse e vai pra cá, ó. Encosta na linha. Até aqui e um último curtinho aqui para fechar, certo? Então, agora nós vamos começar as nossas ramificações. Posso começar por esse do início aqui. Eu não fiz esse curtinho, como que é a nossa ramificação? Encostando todos no do lado, certo? Então, eu venho aqui, ó, um pouquinho maior ainda eu posso sair, ó. Encostei. Aí, um outro aqui, encostei. Só 2 é o suficiente, porque esse é mais curtinho. Aí, agora aqui, desse do lado, eu faço a mesma coisa, ó. E venho, gente, ó. Igual eu ensinei lá do ladinho. Aí, vou pro lado. Vou fazendo igualzinho. Só do meio pro final que muda um pouquinho. Eu já mostro pra vocês, ó.
Então, esse aqui tem esse espaço em aberto, certo? Eu vou fazer aqui primeiro minhas ramificações nesse, ó. Esse barulho. Agora, gente, eu vou fazer esse meio aqui. Então, eu vou sair com um fio daqui, mais ou menos, curvando para encaixar nesse de cima, ó. Ó. Certo? Encaixou nesse de cima. E eu venho com a minha ramificação aqui, ó. Ó. Para ir completando. Certo? Ficou um buraco aqui ainda. Não tem problema, nós faz outro, ó. E mais um Y aqui. Fechou? Fechou. Agora eu vou aqui, ó. Esse de baixo. E o outro eu encaixo aqui, ó. Tá? Então, agora mudou, tá vendo? Eu fiz um maior aqui, uma ramificação maior aqui e encaixei no meio. Notem de novo, vou fazer de novo para vocês entenderem, ó. Então, uma maior que vai encaixar aqui e um outro que vai vir até aqui, ó. Então, ó, aqui e o outro maior que vai vir até aqui. Caso esse daqui, ele seja muito separado, você pode fazer de leve. Eu vou fazer só para vocês entenderem. Vocês podem fazer aquele Y aqui também, ó. Sem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Esse grande e esse outro para encaixar. Agora, eu venho aqui, ó. Esse eu vou bater nesse, ó. Esse. E o outro que vai sair, ele vai ficar no meio desses dois da cauda, ó. Certo? Então, eu venho com um fechando pra cá e um fechando pra cá. Ó, lembra do caimentinho, para não ficar muito reto, ó. Bato aqui e bato aqui. Bato aqui e no meio aqui. E vou até o final assim, gente. Agora é só dois, ó. Aqui e aqui. Certo? Feito isso, eu vou fazer a parte de cima aqui, ó. Eu sempre saio daqui da linha guia e não encosto aqui, para ficar mais natural, ó. E não encosto, ó. Fica um pouquinho abaixo da linha. Sempre, tá? Quero fazer mais ramificação, Andréia? Posso? Pode, ó. Você pode vir aqui fazer mais um, ó. Um Y aqui. Quero fazer nesse aqui? Posso também. Certo? E você vai fazendo até que a sobrancelha esteja completa. Bom, gente, então eu vou deixar aqui agora essa sobrancelha para vocês poderem treinar. Vocês vão poder imprimir, inclusive, esta folha que está aqui comigo. Vou fazer algumas anotações importantes na folha. Vou deixar para vocês se basearem. O que é certo, o que é errado, a maneira correta de fazer. Vocês vão perceber quando vocês baixarem a folha que tem 2 sobrancelhas para o lado direito, 2 sobrancelhas para o lado esquerdo. Treinem desta maneira, não treinem só um lado, lembra? Isso é importante, tá? Então, quer essa folha? Só nessa aula aqui vai ter disponível para vocês a em branco, para vocês poderem fazer, e vai ter também essa daqui que eu fiz nessa aula para vocês poderem se basear, certo?